Pronto, agora eu já estou ao vivo. Vou aguardar um pouquinho o Instagram avisar a galera que eu estou ao vivo, que hoje o papo vai ser totalmente diferente do que eu costumo fazer, mas não menos diferente em termos filosóficos, né? E eu vou começar daqui a pouquinho, deixa eu ver se entra mais gente. Imagine que eu estou hoje num cenário diferente por força das circunstâncias. Eu fui à missa, quando eu voltei, eu percebi, perto do horário de fazer a live, que o celular estava descarregando, só tinham duas carguinhas. Eu aí fui procurar um lugar onde a minha extensão pegasse e eu pudesse adentrar o recinto, né? Então, foi o único jeito, gente. Me desculpa, eu vou até tentar mudar assim de lado, porque não sei se vocês vão me ver melhor assim. Eu acho que é assim, né? Bota essa almofadinha aqui, porque eu gosto de dar aula. Quando eu gostava de dar aula, eu sempre gostava de ter a mesinha assim, sabe? Para botar os braços. Então, eu me sinto desconfortável quando não tem alguma coisa para botar meus cotovelos. Então, assim, aí estou dando esse tempinho aqui para ver se as pessoas entram mais pessoas. Agradeço a presença dos que já estão entrando, que já estão vendo. Eu sei que talvez a live de hoje choque algumas pessoas, né? Choque, assim, os mais sensíveis, em termos religiosos, talvez se choquem. Outros não. Se tiver a mente aberta, se tiver leitura, não vai se chocar, né? Não vai chocar porque eu não vou jogar pedras em ninguém. Mas eu vou falar do comportamento de alguns padres, sim, vou. Lógico que eu vou, né? Como eu faço críticas, às vezes, ao comportamento de alguns pastores que eu ouço no YouTube, nas redes sociais, né? Eu acho que quando a gente se expõe na rede social, a gente está abrindo espaço, está permitindo que o outro também se coloque, né? Se coloque posicionando-se sobre aquilo que a gente falou, nada mais natural. Desde que não me ofenda, desde que não me agrida, porque ninguém me conhece, não conhece as estradas por onde eu andei, os sapatos que eu calcei, os calos que eu fiz. Ninguém jamais soube de dívidas que eu tinha tido, das doenças, dos altos e baixos, para me julgar. Então, desde que não me agrida, desde que não venha com ofensas, eu aceito as críticas construtivas. E eu peço a vocês, se alguém não gostar do que eu estiver dizendo, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, beleza. Sempre que eu estiver falando, eu vou dar uma paradinha, eu vou ver se eu me lembro disso. E diga, alguém tem alguma pergunta para fazer, vocês podem escrever aí à vontade. E além disso, eu fechei aqui um pouco a janela, porque o vento é intenso aqui em casa, já viram, né? Mas também fechei demais, comecei a suar. Então, assim, eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas, permitindo quem quiser discordar. E depois dessa live, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou fazerem alguma crítica, fazerem alguma consideração e quiserem colocar no meu direct, fique à vontade. Eu adoro crítica, desde que ela seja construtiva. A crítica, se você tem humildade para aceitar, você só faz melhorar, né? Só faz melhorar. Bom, gente, como já tem bastantes pessoas aí chegando, e eu gosto de ser pontual, eu sempre... eu nem sempre fui tão pontual assim, mas eu imagino a irritação de algumas pessoas, né, de alguns grupos, quando eu chegava atrasada. Às vezes eu ia dar uma palestra em algum lugar, chegava 5, 10 minutos atrasada, e depois as pessoas tinham que fazer uma avaliação. Bom, graças a Deus, sobre o que eu falava, sobre o meu conteúdo, só elogios. Ainda bem, um ou outro, não, sempre não. Uma outra discordância, uma outra... Mas, em termos de pontualidade, muitas pessoas se queixavam. A gente veio correndo e você chegou 10 minutos atrasada, acho que é desrespeito. Eu aprendi que é desrespeito, mesmo. E até hoje, quando eu vou... Por isso que muitas vezes eu não marco minha live, eu entro de surpresa. Mas hoje que eu marquei com antecedência, o celular ia descarregando. Aí eu tive que sair correndo, aí atrasei 2 minutinhos. Eu estou de parabéns.
tratando-se da cultura brasileira, eu estou até que bem na fita, né, galera? Então, assim, vocês estão me ouvindo bem? Por favor, se estiverem, ou bota uma palminha, ou faz um sinalzinho de positivo, eu só quero saber se estão me ouvindo bem. Porque depois essa live vai ficar postada na minha grade do Simplesmente Rosana com Z, vai estar também lá no Facebook e no YouTube, Simplesmente Rosana com Z. E aí, se vocês estiverem ouvindo bem, porque ontem saiu um pouquinho, a voz saiu um pouquinho distante quando eu postei. Vocês estão me ouvindo bem? Podem me dar algum sinal, por favor? Eu agradecerei muitíssimo. Eu queria começar sabendo se vocês estão me ouvindo bem. Meu áudio está saindo legal? Bota aí um sinalzinho de positivo, ou então coloque sim, não, ok, só isso. Escrever é mais rápido, né? Do que ficar procurando o emojizinho. Bom, eu não estou tendo um retorno. Será que não estão me ouvindo bem? Alguém disse que sim. Ok. Então eu vou confiar nessa pessoa que talvez alguém tenha entrado e tenha saído, né? Vamos lá, minha gente. Eu gostaria de contar primeiro, quero começar hoje contando. Vai ser uma live, dentro da medida do possível, a mais rápida possível. Mas é bem objetiva. Eu tive um sonho esta noite. E este sonho me moveu a ir à missa numa determinada igreja. Sonhei com uma imagem e disse, bom, eu sempre vou a uma igrejinha perto daqui de casa, vou andando, volto, mas digo, não. Tomei meu Uber e fui a uma igreja mais distante, né? Mas não menos importante na minha história. Vamos lá. Tem um bichinho aqui, eu estou espantando porque ele estava aflito. Vamos lá, minha gente. Aí eu fui. Foi uma missa belíssima. Então, eu quero pontuar duas coisas. O lado bom e o lado ruim. Eu quero falar sobre o padre dessa igreja. Logicamente que eu não vou citar qual foi a igreja, muito menos o nome do padre, porque eu acho que ele tem todo o direito de fazer a homilia que ele quer, como ele quer. E, no primeiro momento, ele falou para mim. Eu disse, poxa, não foi à toa que eu vim aqui hoje. Eu precisava ouvir isso. E eu precisava ouvir o quê? Ele falava sobre o momento em que Deus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando ele ia fazer a pregação, quando ele foi fazer uma pregação, só tinha um menino com a cesta de pão. E aí ele chamou o garoto e começou, podem distribuir o pão e peixe para as pessoas. Foi tanta multiplicação que no final havia 16 cestas com comida sobrando. Ok. Lógico que me desculpe Deus se eu estiver errada, mas eu vejo nisso uma metáfora. Eu acho que a gente tem fome de quê? A gente tem fome de fé, a gente tem fome de amor. A gente tem sede de Deus, a gente tem sede de orações, a gente tem sede de esperança. Então, o padre não colocou isso, mas colocou essa questão da multiplicação e disse uma coisa que eu achei muito fantástica. Depois que terminou, 2 assistentes foram dizer a Jesus, agradecer, o senhor não estava aqui, que o senhor chegou agora, foi maravilhoso, mas que Jesus foi, como sempre, muito inteligente, muito sábio, disse a eles, não, vocês estão aqui porque sobrou pão e sobrou peixe, não por mim. Vocês não vieram por mim, vocês vieram pela comida. Mais ou menos isso. Se eu estivesse errada, me desculpem. Mas foi mais ou menos isso que o padre falou. Aí ele me fez uma pergunta que me tocou profundamente. Foi uma flechada no meio do meu peito. E você, ele perguntou, você vem para a igreja por quê? Você vem por Deus ou vem por você? Você vem pedir? Quando é que você vem na igreja? E aí eu parei para pensar, gente, às vezes eu vou para agradecer mesmo, mas é como se eu estivesse querendo uma moeda de troca, sabe? Eu venho, Senhor,
Eu faço o meu sacrifício de acordar no domingo cedo para ir à missa, para vir lhe ver. Então, no fundo, o que eu estou querendo é uma garantia de que as minhas idas à igreja merecem ser recompensadas por Deus. E não é assim que deva ser. A nossa confiança nele tem que ser incondicional. Incondicional. A nossa confiança dele tem que ser tão intensa e tão profunda, embora sejamos humanos, e nos momentos de dificuldades, a gente grite e se sinta às vezes injustiçado e questione por quê, mas na realidade, quando nós oramos e vamos à igreja, quando o padre perguntou, você está aqui por quê? Por causa do pão ou por causa dele? Aí eu pensei, Jesus, me perdoe. Eu acho que eu venho 50% por causa do Senhor e 50% por causa do pão. Mas vendo o pão como os benefícios que a vida pode me dar. Eu não posso esquecer do tanto que a vida me deu. Durante o mês passado de junho, pedacinho de junho e julho, eu passei com uma doencinha atrás da outra. Foram 3 viroses no mês só. Foi um dente que quebrou e o dente que quebrou estava ferindo a minha língua. Eu estava sem poder comer direito. E eu comecei a ficar triste. Eu tenho uma rotina de orações e eu comecei a não fazer aquela rotina do jeito que eu fazia. Por quê? Porque eu estava zangada com Deus. Eu estava achando que eu era melhor do que todo mundo. Porque eu rezo sempre, porque eu estou aqui sempre, porque eu vou à missa aos domingos, porque eu oro. Então, por que eu estou passando por isso? Oi? Por que a irmã Dulce sofreu tanto? Eu sou nada diante daquele ser que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, conversar, de pegar em sua mão e beijar. Exatamente, eu estou pensando, que prepotência de Rosana. E o padre aí veio e disse uma coisa diferente. Quando Moisés chegou, ele tirou o povo da escravidão e levou para o meio do deserto, a terra prometida, né? Mas chegou um momento que as pessoas começaram a se cansar, e começaram a exigir, começaram a recordar do tempo em que eles eram escravos. E diziam a Moisés, nós éramos escravos, mas pelo menos lá nós tínhamos carne com cebola. E eu sou uma leitora voraz. Não, eles não tinham carne com cebola. Eles comiam o resto das carnes que ficavam presas nos ossos, com a cebola que sobrava da mesa dos poderosos, né? Dos pagãos, daqueles homens da lei da época. Então, como ele disse, às vezes, a dor que vivemos nos momentos embaça o nosso passado e a gente tende a achar que antes era tudo maravilhoso, mas não era. A nossa mente nos engana. E eu comecei a refletir, gente, dentro da igreja, isso aí tudo veio como uma cachoeira de sentimentos e emoções. Eu disse, Deus, essa sou eu. Que droga! Eu me preparo tanto, eu peço tanta sabedoria que isso eu peço a Deus. Mas na hora que eu tenho uma dificuldade maior, na hora em que eu tenho algumas pedras para tirar do meu caminho, eu acho que eu devo ter um tratamento diferenciado, porque eu sou melhor do que aqueles que não rezam. Talvez aqueles que não rezem, eles sejam muito mais conscientes de um Deus que não prometeu que você fosse feliz aqui. Felicidade não existe. Existem momentinhos de distração em que nós somos felizes, como disse Guimarães Rosa. Eu até ontem disse aqui na minha live de ontem, e como a Adélia Prado diz, quando a gente morrer, não vai ser diferente do que é aqui onde a gente estiver. Se houver algum lugar, será igual, com uma diferença, nós não teremos medo, porque medo é sentimento alimentado pelo que você desconhece. E o que é que você desconhece? O futuro. O futuro a gente não conhece. Então o medo, ele gera o futuro.
ou desculpe, o medo ele é gerado pelo futuro. Você está com medo de não ficar boa, você está com medo de não haver um remédio, você está com medo de não conseguir comprar passagem de avião, besteiras. Você está com medo porque você vai pegar um exame e não sabe o que vai dar. Esse medo, o medo, ele está plantado no futuro. E a nossa falta de confiança em Deus é enorme. Jesus não disse, vocês vão ser felizes depois que eu me for. Não! Jesus nos disse o contrário. Ele diz, pega a tua cruz e segue-me. Ou seja, nenhum de nós ficou aqui, veio para esse planeta com a promessa de que aqui nós não passaríamos por dores. Quem disse isso? Jesus disse, pega a tua cruz e me segue. Ou seja, o que representa a cruz? Na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou na do candomblé, qualquer uma delas representam as dores que nós temos que carregar, os males que nós temos que enfrentar, as dificuldades do dia a dia, as tristezas, as decepções, as angústias. E nós começamos a rezar, começamos a pedir. Ora, nos tornamos filhos de Deus perfeitos. Mas na hora que a gente tem que pegar a cruz da gente, a gente meio que faz corpo mole e diz assim, carrega aí um pedacinho para me ajudar. Ora, meus amigos, não pode ser assim. Então, esta homilia, essa parte da homilia do padre, eu fiquei assim, maravilhada. Porque eu me senti, assim, tomada por aquela flecha. Eu aí entendi porque é que Deus me mandou ir para aquela igreja. Então, naquela igreja, que eu orei com tanta fé, sabe, que eu retomei a minha chateação com o Papai do Céu por estar passando por alguns momentos chatos, uma obra dentro de casa, uma obra que não me maltratou, me deu alegria, era uma coisa que eu queria fazer tanto, e eu esqueci. Aí comecei a pensar, poxa, antes dessa obra, estava tudo tão bem. Não estava bem. É aí que entra a nossa mente nos enganando. É como a gente ficar dizendo nas redes sociais que o passado era maravilhoso. Que maravilhoso danada! O passado também tinha suas agruras. A gente fica dizendo que aquele mundo era tão bom, era um mundo tão fácil de se viver. As pessoas eram diferentes. Não eram, não. Eram egoístas, eram maldosas, eram fofoqueiras, eram maliciosas, viam o que há de pior nas pessoas. O mundo sempre foi como foi. Como agora existem as redes sociais que nos descortinam, como existem as redes sociais que nos mostram outras realidades, como existe a internet que nos facilita algumas coisas. Você pode comprar tudo na internet, pode falar com sua filha que está em outro lugar do mundo, seu parente. Aí, hoje o mundo não presta porque a internet mostra isso, porque... Mas antigamente, gente, diziam assim, só tinha um telefone, era tão bom. Se você for comparar com o outro, o celular é uma coisa maravilhosa. Eu não saberia viver mais sem o celular. Com ele eu fico sabendo quando minha filha viaja, ela manda vídeo, Então, existem coisas boas antes e depois. Existem coisas ruins antes e depois. Mas quando a gente está vivendo alguma coisa ruim, a gente começa a pensar assim, oh Deus, antes era tão bom. E não era tão bom assim. Antes também a gente teve os momentos da gente de carregar a cruz. Mas a gente se recusou a seguir Jesus. Caiu na teia do vitimismo. Eu sou a vítima. Eu estou sofrendo. Eu não deveria estar sofrendo porque eu oro tanto. Eu sou tão perfeita. Eu estou aqui sempre orando por todo mundo que pede. Sabe? Todo dia eu tenho minha rotininha de orações. Aí a gente vai se sentindo melhor do que todo mundo. E achando que a gente não pode viver certas coisas. Foi o que aconteceu comigo. Então foi uma flechada em mim, porque me fez ver quem eu estava sendo verdadeiramente. Então eu repito,
Quando o padre perguntou, e você? Você veio para a igreja por quê? Diga aí. Aí eu me senti super mal. Porque eu vi que eu não ia na igreja só por causa de Jesus. Eu ia também por mim. Eu ia cobrar um momento difícil que eu estou vivendo. Eu vou pedir a ele que me tire essa cruz, que não é tão pesada assim. Tem pessoas com cruzes mais pesadas, mas eu não fico feliz de ver que eu posso comparar os meus momentos difíceis com o momento difícil dos outros, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e eu não tenho direito de julgar isso, não é? Mas, como eu disse a vocês, vem a segunda parte da minha fala de hoje em relação ao padre. Bacana. Tudo perfeito o que o padre falou. Tudo maravilhoso. Mas teve uma coisa que ele disse que foi também como uma flechada no meu peito. Que foi o seguinte: vocês vejam como Deus nos dá provas, como Deus nos põe em provação. Quando ele disse assim, essa coisa de muita gente ficar assistindo a missa pela internet, rezando pela internet, eu vou falar a verdade, não vale nada. Aí eu disse, Deus, peraí. Parem de ficar mandando para os outros orações, a missa. E o pior é a missa gravada. Olha, gente, isso me soou tão mal. Primeiro porque ele puxou o tapete de pessoas doentes, que não podem sair de casa. Primeiro porque ele tirou as possibilidades de uma pessoa que está começando a curtir a igreja pela internet querer assistir ao vivo. Porque nós tivemos uma pandemia de 2 anos. Como é que você ia se as portas das igrejas se fecharam? De todas. Por um bom tempo. E aí, você queria fazer o culto a Deus aos domingos, pelo menos? Você ia fazer como? Você ia celebrar a missa? Seu vizinho ia celebrar para você da janela? Como é que ele diz uma barbaridade dessas? Eu não acho que nós devamos ficar somente nas redes sociais, não. Eu todo domingo, como eu acabei de dizer a vocês, eu estava vindo da missa e eu oro. Eu tenho uma rotina de orações. Mas eu vou deixar de mandar minhas orações pelas redes sociais? Não, porque eu evangelizo as pessoas assim. Quanta gente que eu conheço que já me perguntou, qual é a sua religião? Eu digo a elas, olha, minha raiz é católica, mas eu abraço a todas elas, porque para mim, quando eu falo, que eu tenho um grupo vocês devem conhecer um grupo que eu mando orações de manhã e de noite, só quem pode falar no grupo sou eu. Eu tenho um grupo em que eu falo as coisas, eu prego um pouquinho as coisas, é um grupo para isso. E elas me dizem, que igreja você frequenta? Eu digo, olha, eu vou à igreja aqui e tal, assim. A igreja Bom Jesus, aqui na Vila Laura, é ela que eu frequento. Mas se eu tiver vontade de entrar numa igreja evangélica, eu vou entrar. Aí, já vi que, eu vou conhecer. Eu digo, vai conhecer. E as pessoas vão. Então, ele não devia ter sido tão radical. Fica aqui a minha crítica, porque se alguém estava nesta igreja que eu estava hoje, deve ter ouvido isso, e eu fiquei muito chateada. Eu fiquei 12 dias no hospital, ano retrasado, por causa de uma diverticulite, mas estavam achando que podia ser... Enfim, me botaram pelo avesso, para mim, graças a Deus, não tinha nada. Eu acho até que foi um lance muito mais espiritual, foi um lance que me dizia, peça demissão das escolas, está na hora de você viver um outro momento de sua vida. E eu vivi um outro momento de minha vida. Então, quando aquele padre, agora de manhã, disse isso, eu fiquei, gente, o que seria de mim naqueles 12 dias do hospital se eu não assistisse aquelas missas pela internet? Que teria sido de mim na pandemia se eu não tivesse assistido as missas pela internet? E ele dizer que isso não vale nada, simples assim, quer dizer... Primeiro ele mandou uma flechada que veio no meio do meu coração. Não foi na minha igreja, não.
É que hoje, como eu disse no início, para quem chegou agora, não estou falando da minha igreja Bom Jesus aqui, não. Estou falando de um chamado que eu tive para ir assistir hoje a missa em outra igreja. Uma igreja, Lília entrou aí, Lília sabe. Cala a boca, viu, Lília? Não digo o nome da igreja, não, porque quando eu estou fazendo uma crítica, mesmo sendo construtiva, eu evito. E vocês estão vendo que até agora eu não estou falando nada demais. Eu estou falando que o padre primeiro me deu uma lição linda, de que a gente passa por momentos difíceis. Eu passei metade do mês de junho, o mês de julho inteiro, muito difícil, totalmente down, vivendo minhas dores. Estava chorando um dia sim, um dia não, porque cada dia era uma coisa. 3 viroses, depois um refluxo louco, depois um antibiótico que quase me mata. Por último, agora um dente que quebrou, ficou uma ponta parecendo um canivete. O que é canivete? Um punhalzinho, ferindo minha língua encheu de ferida. E eu passei. Aí eu perguntei, quando ele perguntou isso, aí eu pensei comigo, é verdade. É verdade. Eu venho à igreja, eu oro, porque eu acho que com isso eu estou fazendo uma poupança com Deus, como se eu tivesse que ter o mérito de não ter nada, de não viver nada, porque afinal de contas eu oro e vou à missa todo domingo. Não, senhores. Vou repetir o que eu disse antes, pensando em Ani, que entrou agora Jesus, Anne Jesus, nome lindo, Anne, ou Ani, não sei como é que você pronuncia, mas assim, Jesus disse, pega a tua cruz e segue-me. Então, e me segue. Então, assim, Jesus disse, vocês vão ter que viver de sabores, mas quem vai lhe sustentar sou eu. Sua fé virá de mim, estarei perto de você. E aí eu entendi que eu não posso ir a missas, não posso ficar rezando, somente pensando que eu vou ter, assim, eu vou ser assim com o homem. Não. Eu sou assim com Deus Pai Todo-Poderoso, porque eu sou filha dele. Mas ele vai me tratar como ele trata todos, porque eu não sou melhor do que ninguém. Então, quando o padre disse isso, essas coisas por internet não valem nada. Gente, eu já fiz isso uma vez, não quero repetir, porque a sabedoria nos leva a silenciar. No momento em que a gente discorda, tem que silenciar. A gente está sendo maior. Mas eu pensei assim, o que ele está dizendo? Esse padre ficou doido. Um padre que teve uma homilia tão linda até aqui, e me veio com uma pedrada dessa, ele bateu assim na mesa, não vale nada, pode parar de mandar orações, mandar missa gravada para os outros. Eu não. Eu tenho uma amiga que é uma senhorinha, ela está doente, ela não pode ir à missa, me pediu para mandar para ela a missa, eu escolho uma missa bem linda e mando. Ela agradece tanto, eu nem a conheço, gente, mas sabe, ela cansa de dizer, quando eu ficar boa eu vou a essa igreja, então eu estou evangelizando, esse é o meu papel. E por último, na hora que estávamos saindo, eu estava esperando a bênção final, ele me veio com uma que também me matou. Ele disse que essa coisa de sincretismo religioso, nada disso. Aí eu fiquei assim, meu Deus, Jesus diria isso? Jesus escolheu uma religião. Até onde eu sei, Jesus pregou o amor. Ele pregou. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, se eu não me engano, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo é você fazer com o outro exatamente aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Tinha um ditado que minha avó dizia muito, minha avó por parte de pai. Eu ouvia, não dava a mínima, depois eu comecei a perceber o que significava. Ela dizia, quem tem vergonha não envergonha o outro. É mais ou menos a mesma coisa. O que você não quer para mim, você não pode, não deve desejar para o outro. Quando você deseja, você não está amando ao próximo como a ti mesmo. Porque se você amasse como a ti mesmo, você não ia querer mal nenhum para ele, como você não quer mal nenhum para você. Simples assim. Jesus não pregou o candomblé, ele não pregou o catolicismo, ele não pregou, inclusive, tudo começou com a Igreja Católica, e não foi tudo bonitinho, não. Porque a Igreja Católica fez um miserê. Cobrava
confissões, né? A Santa Inquisição, quando houve um rompimento da igreja, os que não concordavam com isso, né? Que eram os protestantes, fizeram um movimento protestante. Então, assim, eu continuei sendo fiel à Igreja Católica porque eu creio na forma como a Igreja Católica me conduz e conduz o seu rebanho. Agora, esse discurso de preconceito, esse discurso de querer condenar algo que veio, se a internet não fosse uma coisa boa, Jesus não teria dado, Deus não teria admitido essa possibilidade de criar esse instrumento tecnológico. Se ele fez isso, é porque tinha muita importância. Agora, a questão não é da internet, a questão é de quem está na frente da internet. A questão é quem pega o computador e escreve. Hoje nós vivemos uma sociedade líquida. Uma sociedade, quando você não gosta, você simplesmente deleta a pessoa. Uma sociedade em que os encontros acontecem a partir de uma rede social, de chats, de relacionamento. Beleza, muita gente se dá bem, outras pessoas não. Mas também tem tanta gente que não se dá bem conhecendo a pessoa na vida real, não é? E depois não. É a vida. Então o instrumento existe. Agora a questão é, como é que você vai usar esse instrumento? Então, eu uso esse instrumento mandando missas e orações para as pessoas que precisam, querendo evangelizar e dizer, Deus existe. Sim, não é na hora. A Bíblia também não foi escrita na hora, não é, padre? A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. De lá atrás, porque eu falei a Bíblia foi escrita há 2000 anos. Então, eu vou dizer que não siga a Bíblia? A Bíblia nunca foi tão moderna. Por que as missas na internet não podem ter valor? Então a gente tem que repensar, padre. Como tem que repensar o preconceito. Quando alguns padres pregam contra o sincretismo religioso. A mistura existe porque nós somos uma nação no Brasil formada por 3 segmentos. O português, o índio e o negro. E associando a isso depois vieram alemães, vieram italianos, portugueses, espanhóis, né? Coreanos, graças a Deus, chineses, japoneses, vieram muitas raças e houve uma mistura e uma miscigenação. Mas essa miscigenação e essa mistura, essa influência, né, cultural, ela veio particularmente dos negros que construíram a história deste país e que se recusaram a esquecer a sua fé. E o candomblé, ele é uma religião afro, que tem que ser respeitada. O evangelismo é um segmento que veio do catolicismo, até do candomblé também precisa ser respeitada, desde que ela também aprenda a respeitar a religião alheia. Então, meus amores, o papo é esse. Padres não são perfeitos, nenhum deles é. Eu não sou, nenhum deles é. Os padres são também imperfeitos, são filhos de Deus, que também erram, acertam. E tenho certeza que este padre com quem eu estive hoje nesta missa, que me disse coisas tão maravilhosas, que entraram no meu coração, mas que me deram uma flechada e me feriu no mesmo coração, com a sua fala de preconceito, com sua fala de pouco respeito com as pessoas que só podem usar a internet. Então, eu penso assim, poxa, como Deus é maravilhoso. Ele não me deixou sair de lá com uma sensação ruim sobre mim mesma. Ele também me deu a oportunidade de me ver diante do outro. E eu fiquei contente, não sou perfeita, choro minhas dores, sabe? Quero agradecer aquelas amigas que têm me ligado sempre. Como é que você está? E a boca, e a língua? A língua vai bem. A língua para falar mal dos outros está ótima, não está ruim não, porque ela não fala. Mas a língua ainda está feridinha, mas se Deus quiser eu vou me curando aos poucos. Hoje está melhor do que ontem, amanhã estará melhor do que hoje.
E esse é o papo de hoje, entendeu, gente? A gente precisa ter ideias próprias. A gente não pode se deixar levar pela fala de qualquer padre, de qualquer pastor, de qualquer professor, de qualquer pai de santo. Não. Você precisa ter leitura. Não que com isso você seja melhor do que ninguém, mas você precisa ter ideias próprias. Essa sociedade líquida que transforma tudo num tocar de dedos na internet, que destrói uma pessoa com fake news, né? Que bota para cima pessoas que não merecem, até através de fake news. Se render a isso, não se renda. Pesquisas são importantes. Você ter ideias próprias são importantes. Você ler sua Bíblia é importante. E não estou dizendo que este padre é ruim. Vou procurar por ele. Nós vamos conversar, eu e ele. Eu posso ir a essa igreja a hora que eu quiser. E eu irei com menos pressa. Mas eu irei. Irei a essa igreja, eu vou pedir para falar com ele, né? E hoje é o dia do padre, inclusive, parabenizando todos eles, porque eles prestam o seu serviço, mas não são perfeitos. Como os discípulos de Jesus não foram perfeitos. Inclusive um o traiu, né? Então, assim, o outro o negou 3 vezes. Então, nenhum deles é perfeito, mas Deus deu a chance a todos. Igualmente, né? Então, fica aqui a mensagem de hoje. Vão à missa se quiserem. Claro, eu acho muito importante. Mas não vão à missa esperando que Deus seja para você diferente de todo mundo. Que Deus vai lhe dar somente as coisas boas, o lado bom. Nós também precisamos viver o lado negativo por um motivo muito simples. A gente veio para aqui para aprender. A gente veio para aqui para evoluir. Quantas coisas erradas eu fiz. Quantos pecados eu já cometi na minha vida. Só não fiz mal a ninguém, pelo menos conscientemente, e a quem eu fiz, consciente ou inconscientemente, que eu soube que eu fiz, eu fui pedir perdão. Certo? Eu procurei, enfim, não vou ficar elencando minhas coisas boas não, porque isso é ridículo. Eu quero elencar as coisas ruins. Fiz muita coisa que eu me arrependo e ao mesmo tempo não. Porque no momento em que eu me toquei que fiz, já é uma forma de arrependimento. Não é verdade? Um grande beijo para vocês. Um domingo cheio de luz. Lembre-se que não sei se foi o próprio Jesus que diz isso. Os olhos são os faróis da alma. E o que vem dos olhos, sua alma tem que levar para o mundo luz. E ninguém leva luz para o mundo sem preconceito, sem aprender a perdoar quem lhe magoou, sem tolerância e sem o silêncio. Eu acho que a melhor coisa que existe é você ouvir e quando você não concordar, você silenciar. A não ser que a pessoa lhe pergunte. E aí, você acha isso? Você vá com cuidado com as palavras, porque às vezes você está dizendo uma coisa com a melhor das intenções, mas as palavras são flechas. Você sabe o que você está dizendo, por que você está dizendo e como você está dizendo. Mas a gente nunca sabe como é que o outro está recebendo, se ele está num momento adequado para receber. Então, temos que ter esse cuidado. Você tem sempre, Rosana? Não. Ande e vira, eu estou fazendo merda. Mas, fazer o quê? Eu também sou imperfeita. Um grande beijo, gente. Até a próxima live. Obrigada a todos aqui presentes. Obrigada pelos coraçõezinhos que eu recebi. Valeu. Obrigada.